7h14. Gabriel Chalita chegando aqui com a gente, ele que é filósofo, professor, escritor, fazendo a gente refletir sobre os fatos do dia. E hoje o Chalita vai refletir justamente sobre essas revelações que foram feitas pelo caso Pandora Papers. Nessas revelações, a gente tem aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicado aí nessa lista e apontado como o dono de uma fortuna num paraíso fiscal. A dúvida é, ele pode ser beneficiado por decisões políticas e econômicas? Esse dinheiro que ele tem lá pode ter sido um dinheiro legal ou ilegal? Afinal, quais são as diferenças do que é legal, imoral, antiético? É uma discussão boa para o Chalita trazer para a gente aqui, aproveitando a notícia do dia, aproveitando essa questão do Paulo Guedes e do depoimento que a gente falou agora. Tudo bem, Chalita? Tudo bem, Didi? Bom dia, Mauro. Bom É dia. uma discussão interessante, né? E é um tema, assim, tão, às vezes, complicado, essa diferença de moral, ética, o que é legal, o que é ilegal. Primeiro, a diferença de moral e de ética, né? Ela não é tão simples na história da filosofia porque depende do pensador. Agora, tem uma definição mais fácil da gente entender o que é moral e o que é ética. Moral, a palavra ajuda a gente a lembrar, é o que mora em mim, é a minha consciência, é o que está dentro de mim. Então, eu falo assim, é imoral você fazer isso, quer dizer, é contra a minha própria consciência. Não é correto, eu não preciso estar na lei que eu tenho que ajudar uma senhora a atravessar a rua, mas mora em mim um sentimento de ajudar aquela pessoa que atravessa a rua. Nem tudo precisa estar na lei. Então, moral é aquilo que mora em mim. Ética é a construção social. Por isso eu falo assim que existe uma ética entre os advogados, existe uma ética entre os médicos, uma ética entre os jornalistas. Então, socialmente, eu vou buscando um caminho para que as pessoas possam viver melhor. Essa é a diferença de moral e ética. Moral, intrínseco, aquilo que está em mim, que mora em mim. E ético, uma visão mais social. Aí a gente vai para a discussão do que é legal e do que é ilegal. Legal é aquilo que está na lei, né? Ilegal é o que é contra a lei. Só que a lei, ela me leva a muitas interpretações. Esse caso especificamente do Paulo Guedes. Aí você diz assim, é legal ter uma offshore? É legal você ter dinheiro em outro país para pagar menos imposto? É legal. Em princípio, a legislação brasileira permite que um brasileiro, desde que declare esse dinheiro no seu imposto de renda, desde que diga qual é a origem desse dinheiro, porque há alguns lugares, alguns paraísos fiscais, que você não precisa nem dizer a origem do dinheiro. Então, é legal. Mas vejam, é legal alguém que manda na economia do país, que dependendo das suas decisões faz com que o dólar suba ou desça, ganhar dinheiro fora do país? Essa é uma discussão que vai começar no Congresso, que talvez o Ministério Público também precise avaliar. O ministro Paulo Guedes, algumas vezes, inclusive, disse que não havia problema nenhum do dólar subir. E, aliás, fez um comentário tristíssimo, do ponto de vista moral e ético, quando ele diz assim, não, com dólar baixo, até as empregadas domésticas vão para a Disney, né? Que é uma visão incorreta de humanidade. Não deveria morar isso nele e ele não deveria dizer isso também. Mas se alguma coisa que ele faz na sua decisão como ministro eleve o dólar e com isso ele ganhe mais com o dinheiro que está lá fora, é uma questão se é legal ou se é ilegal. Independentemente disso, Mauro e Adriana, tem uma coisa interessante que são os elementos simbólicos. Hoje fica uma imagem que no Brasil o grande milionário é o que menos paga imposto. Porque uma pessoa, um trabalhador comum, não tem como abrir uma offshore, não tem como pegar o seu dinheiro e colocar num paraíso fiscal para pagar menos imposto. Então ele vem com o seu salário descontado do imposto. Se ele coloca numa aplicação do dinheiro no Brasil, ele vai pagar imposto também. Então, quando você olha as grandes figuras, elas precisam dar exemplo. Esse é um tema muito bonito para a gente refletir, porque muitas vezes a lei me permite fazer algumas coisas, mas há um elemento profundo das relações humanas que faz com que a gente precise ter algumas interrogações de quem fez essa lei e por que essas leis foram feitas assim.
Há pouco tempo teve uma discussão, inclusive envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro, que chegou em alguns meses a receber mais de 100 mil reais como juiz, né? Agora ele ganha como consultor, é uma outra questão. Mas como é que um juiz pode receber 100 mil reais se o teto do funcionalismo são os ministros do Supremo com 33 mil reais que ganhavam à época? Então, se é 33 mil, um juiz não pode ganhar 100 mil. Aliás, encontraram casos de juízes que ganhavam 200 mil, 300 mil reais por mês, e o teto é 30 mil. Qual era a justificativa desses juízes? Não, não é ilegal, porque não é salário, são diferenças, são auxílios. Um juiz famoso do Rio de Janeiro também, ele tinha casa própria, ele juiz ganhando auxílio moradia, a mulher juíza ganhando auxílio moradia, não precisavam disso, e aí o salário ia para mais de 100 mil reais. Aí você fala assim, descumpriu a lei? A lei talvez não. É ético fazer isso? É correto? É moral fazer isso? Então, eu acho que essas discussões, moral e ética, ajudam a melhorar a lei. Quando você começa a perceber que a lei ela está protegendo quem ela não deve proteger e ela está desprotegendo quem deve ser protegido, tem alguma coisa estranha nessa lei também. E esse é o papel do legislativo. Então, eu acho que convocar, né, poderia ter sido um convite, mas foi uma convocação da Câmara para receber o ministro, para que ele dê as suas explicações, porque até então ele não falou nada, né? O Roberto Campos Neto, que tem uma situação semelhante, ele disse que não mexeu em aplicação nenhuma desde que ele assumiu um cargo, né, no governo, e o Paulo Guedes nem isso chegou a justificar. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente olhar um pouco esse viés da política, entendendo que está na lei, que é um caminho, né? E às vezes até a gente fica um pouco angustiado, por isso que eu disse, né? Então eu, assalariado, tenho que pagar imposto. Thalita, Alguém que tem muito dinheiro não tem que pagar imposto, né? Thalita, e essa convocação da Câmara, ela tem também um caráter político, porque na política o simbolismo também conta muito. Existe uma questão simbólica aí por trás, que é o ministro da Economia de um país colocar seus recursos em outro país. Que sinal que ele está dando para a economia interna, né? Ainda mais o ministro de um governo que se diz tão patriótico. Tem todo um simbolismo aí por trás, né? Eu estou dando duas mensagens, né? Uma assim, ou eu não acredito no sistema financeiro do meu país, eu acho que alguma coisa pode acontecer, então é melhor colocar o dinheiro fora, ou eu acho que no meu país a carga tributária é grande, então eu quero colocar o dinheiro lá fora. Agora, se eu sou ministro, eu não poderia ajudar a diminuir a carga tributária para todo mundo, né? Então é uma incoerência muito grande, né? Mas a gente vive de incoerências, né, Mauro? Infelizmente. Infelizmente. Até um pouco além da conta, né? Eu acho que a incoerência até faz parte um pouco da natureza humana, mas tem limite para tudo, né, Thalita? Pois é, e é por isso que é bom a gente parar, pensar, não deixar que isso passe, né? Como se fosse algo normal. É importante ter uma reflexão a respeito disso. E essa questão da moral e da ética eu acho tão bonito, né? Porque o moral é isso. O que mora em mim? Como é que eu me sinto quando eu trato mal uma pessoa? Como é que eu me sinto quando eu levo vantagem em cima da outra pessoa? E a ética também tem uma regrinha fácil de entender a ética, né? A ética é assim, olha, não faça ao outro que você não gostaria que fizesse com você. E faça ao outro que você gostaria que fizesse com você. Eu sou casado, eu gostaria que a minha mulher me traísse? Não. Então não traia a sua mulher. Isso é ético. Eu não estou entendendo isso, eu gostaria que me explicasse de novo, gostaria. Então, quando você está explicando, explica de novo também. São questões simples das relações humanas e às vezes a gente vai se perdendo. O contrário disso, Mauro, é quando a pessoa quer levar vantagem. Então, eu quero levar vantagem no dinheiro, nas contas fora, no jeito de agir, no trair. Aí não tem ética, não tem moral, não tem legal. Tem a pior coisa do ser humano, que é o egoísmo. Gabriel Thalita, ajudando a gente a refletir, a pensar juntos aqui no Nova Manhã. Thalita, muito obrigado por hoje. Bom feriado para você e até semana que vem. Até semana que vem, bom feriado.